Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. O Senhor Jesus foi pré-anunciado por João Batista. Então, todos estavam sendo preparados para receber o Filho de Deus, o Messias prometido. O maior evento da história humana. Deus enviou seu Filho, Deus de Deus, para estar entre os homens e viver como os homens, andar com eles, sofrer por eles e morrer, ressuscitar e então subir aos céus outra vez. Então, João Batista foi o profeta que Deus enviou antes para preparar o povo para isso. É claro que, como qualquer homem, como diz Tiago mais à frente, que está sujeito aos mesmos sentimentos, quando ele diz que Elias era uma pessoa igual a nós, sujeita aos mesmos sentimentos, ele mostra que todos eram tão humanos quanto nós somos humanos. Ou seja, temos nossas fraquezas, nossas falhas, nossas dificuldades. E João Batista não era diferente. Olhar para João Batista e querer ver um super-homem, um homem que não podia ter dúvidas, dificuldades, não podia pensar que de repente estava em algum momento até enganado. Bom, não pode ser bem assim. Por que não podemos pensar que ele não estava sujeito às mesmas falhas e fraquezas? Porque ele era humano, Elias também desanimou. E João Batista, quando estava preso, teve com certeza as suas dificuldades internas. Podemos até dizer que João Batista, em algum momento, pode ter passado, não sabemos, claro, não estamos afirmando, por não podermos dizer algo que não está escrito, mas ele pode até ter tido uma crise, porque ele estava anunciando o Filho de Deus, ele estava anunciando a palavra do Senhor, Deus chamou, ele tinha convicção disso, e de repente estava preso. E não acontecia nada, aquilo que ele esperava não acontecia. Porque a expectativa dos judeus era que o Messias viesse para resolver o problema, não só de ordem política, mas também espiritual, mas resolver o problema. Né? Então, João Batista, ele enviou, como nós vimos, uma comitiva, e os seus discípulos, então, levantaram a questão que foi, o Senhor mesmo ou temos que esperar outro? Então, será que ele é o Messias prometido ou de repente seria outro profeta que Deus enviou para anunciar que a vinda do Messias? Dúvidas apareceram. E então, após terem voltado com a resposta do Senhor Jesus, diz Mateus capítulo 11, versículo 7. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus começa a dar testemunho sobre João. Mas observe, o foco não é João. É importantíssimo, e temos sempre frisado, que todo instrumento nas mãos de Deus, que são os profetas, todo personagem, os reis, os sacerdotes, todos que Deus levanta, que a Escritura nos revela, tem um foco de apontar para Cristo, tem um foco de apontar para a glória de Deus. O foco está na redenção que seria realizada pelo Filho de Deus para a glória do Senhor. Então, eles sempre estão apontando para Cristo Jesus. E Jesus, quando dá testemunho de João, observe que ele dá testemunho de João para que eles soubessem com clareza que João era a pessoa que tinha vindo para dar testemunho dele mesmo. Não é João o coração. E eles perguntam: vocês foram procurar quem? Vocês foram procurar um profeta. E é exatamente o profeta que deveria me anteceder. Ele anunciaria a minha chegada. É o que o Senhor Jesus está falando para as multidões.
E é interessante observar, vocês esperavam que um homem polido, um homem de finas vestes? Não, vocês estariam procurando no lugar errado. Ele estava ali para anunciar a palavra do Senhor. Então o foco é esse. Observe que Jesus bota o foco. O foco é, o propósito do profeta é anunciar a palavra do Senhor. Não procure mais do que isso. Isso deve servir de aplicação para as nossas vidas. Que aplicação? A aplicação fundamental é que o foco de um pastor, o foco de alguém chamado, que aqui ele vai chamar de mensageiro. É interessante que a ideia do mensageiro vai aparecer tanto por anjos, porque a palavra angelos é mensageiro, vai aparecer em Apocalipse, né, o mensageiro da igreja, né? A ideia de mensageiro, ela fala de alguém, mas alguém que tem uma mensagem. Esse aqui é o importante, é a mensagem. Inclusive o termo apóstolo é aquele que é enviado. Então, a uma pessoa que está sendo enviada por alguma razão. O foco é aquilo que ela tem, não é a pessoa. Então, a mensagem é que é importante. A mensagem que é o coração. A mensagem que é o foco. E isso deve ser aplicado à vida da igreja, pensando naqueles que Deus chamou para transmitir uma mensagem. Nós recebemos da parte de Deus uma mensagem para transmitir uma mensagem. Então, o que as pessoas devem procurar num pastor? O que as pessoas devem procurar naqueles que estão designados a transmitir uma mensagem? Elas devem procurar a mensagem. Esse é o foco. E isso deve confortar um pastor, que a sua missão é transmitir uma mensagem. Paulo transmitia a mensagem, ele diz em Atos 20, a partir em Atos 17, a partir melhor, 20, a partir do versículo 17, ele diz que ele fazia a obra do Senhor, tanto de casa em casa, quanto publicamente, ou seja, ele transmitia a mensagem que Deus havia dado a ele para todo mundo, pessoalmente, né, quanto publicamente. Ele diz, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Ou seja, o foco é a mensagem. Em Gálatas capítulo 1, ele diz no versículo 6 a 9, que ainda que ele mesmo, o apóstolo Paulo, ou um anjo aparecesse e transmitisse uma mensagem diferente, ela deveria ser considerada anátema, maldita, mentirosa, enganadora. Então, o foco está na mensagem. Isso é muito importante, principalmente para os nossos dias, em que as pessoas não estão indo atrás de uma mensagem. As pessoas estão indo atrás de uma pessoa. Então, se aparece um pastor famoso, todo mundo corre para aquela igreja. Se aparece um cantor famoso, todo mundo corre para aquela igreja. Se aparece qualquer popstar do mundo gospel, todo mundo corre para lá. E as pessoas estão, portanto, não indo por causa de uma mensagem, estão indo por causa de uma pessoa. E aí isso é um erro que Jesus está mostrando. Vocês vieram procurar o quê? Um homem bem arrumadinho, engravatado, aquela coisa? Vai para o castelo que você vai encontrar pessoas de finos trajes. Mas vocês vieram procurar uma mensagem, vocês encontraram, porque ele era o profeta do Senhor. Ele é o mensageiro que veio preparar vocês para a minha chegada. Então Jesus conduz o povo ao propósito da vida de João. Qual era o propósito da vida de João? Anunciar Cristo. O propósito era preparar as pessoas para Cristo. E não é diferente o nosso propósito. O propósito da vida de um pastor é anunciar Cristo. Não pode ser outro. Essa perda do propósito da vida de um pastor, do ministério que Deus confia, faz com que a igreja se perca, porque aí ela perde o coração da obra pastoral, que é a palavra do Senhor. Portanto, ele deve pregar com fidelidade. E a igreja tem que ter a noção, mas está falando só de pastor? Não. A igreja precisa saber, pelo ministério pastoral, que a mensagem é o centro, é o propósito, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Porque se ela não tiver isso, ela começa a se perder no seu foco. E aí ela começa a investir onde não precisa, ela começa a procurar o que não deve, ela começa a se tornar uma igreja que não é mais bíblica, já não é mais a igreja de Jesus, ela começa a se tornar qualquer outra coisa.
Então, Jesus coloca o foco. Vocês receberam o mensageiro, o profeta João Batista. Ele veio falar de mim. Ele veio falar de mim. Portanto, Jesus já deixa claro para todo mundo: eu sou realmente o Cristo. João Batista, quando enviou os discípulos, nos versículos 2 a 6, para perguntar para ele: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Esta pergunta está sendo explicitamente respondida: sou. Eu sou, porque as minhas obras testemunham. Aí ele fala, né? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Sim, eu sou o Cristo, o Filho de Deus, o Messias prometido. E ele fala de novo, ele enfatiza outra vez: sim, eu sou, quando ele diz assim, porque eu sou, porque ele era aquele que deveria vir. Então, eu sou porque o testemunho que as minhas obras dão de quem eu sou, então as obras que Jesus estava realizando testificavam quem ele é, e a presença, a vinda de João Batista como profeta, que veio no espírito e poder de Elias. Jamais pensa em encarnação, tá? A Bíblia, em hipótese alguma, defende isso, em lugar nenhum ensina isso. Ele está falando, se referindo às características, né? João Batista veio dentro dessas características, a semelhança, ele veio segundo o profeta Elias. E ele veio exatamente para anunciar, como aquele que toca a trombeta dizendo assim: o rei está chegando, e vai anunciando o rei vindo para o seu castelo, voltando de sua batalha, por exemplo. Então João Batista estava anunciando: ele está chegando, o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então a presença de João Batista é uma confirmação de que Jesus é o Cristo. Naquele momento da dúvida que é levantada dentre os discípulos de João Batista, está sendo apresentada uma resposta do próprio João. O João é a resposta. Não só o testemunho das obras de Cristo, mas o próprio João é a resposta. João veio porque eu vinha. Então, confirma-se que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Portanto, observe que o foco sempre é Ele. Então, para onde a igreja tem que apontar? Para onde a igreja tem que apontar as pessoas? Para Cristo Jesus. Jesus é o foco. Então, você tem o objetivo de apontar para Cristo Jesus. Eu tenho o objetivo de apontar para Cristo Jesus. Nós temos o objetivo de apontar para Cristo Jesus. Sempre será este o foco. Cristo Jesus. Quer pastor, quer os membros da igreja, todos têm que ter esse mesmo objetivo: apontar para Cristo Jesus. Porque Ele é o propósito de todas as coisas, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Ele é a imagem do Deus invisível e é nele que nós temos tudo, não só a vida, mas temos a salvação, a esperança da vida eterna e tudo o que você imaginar. Então aponte para Cristo e que a igreja tenha um foco muito bem sólido, a mensagem que é o Evangelho de Deus, que é o poder para a salvação. E uma vez que a igreja tenha os seus olhos em Cristo e, portanto, na mensagem que aponta para Cristo, ela vai se desdobrar para que isso possa ser difundido e esteja alimentando, solidificando, fortalecendo, firmando bem os passos desta igreja dia após dia. E uma igreja que tem a mensagem como um propósito de levar a Cristo Jesus, então ela vai levar pessoas a Cristo pela mensagem. Ela não vai achar que atrair pessoas por meio de outras formas, né? Hoje se fala muito de metodologias. Precisamos usar métodos, estratégias para alcançar as pessoas que estão no mundo. E alguns chegam até a tentar fazer com que um pouco do mundo entre na igreja para ver se torna mais atraente para esse mundo. Mas aí tem um grande problema, é que as pessoas só vão se tornar cristãs, não estar dentro de um prédio, dentro de uma denominação, dentro de 4 paredes, mas elas só vão se tornar cristãs por meio dessa mensagem, por meio do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação.
Da mesma forma que as pessoas daquela época foram conduzidas para Cristo não por causa apenas da aparência de João Batista. João Batista é um cara diferente. E aí as pessoas então foram conduzidas a Cristo por causa disso, mas pela mensagem que ele transmitia. Ele transmitia uma mensagem de arrependimento. Ele levava as pessoas a repensarem a vida. Ele disse para elas que ele estava preparando-as para a chegada do Messias. Então a mensagem levou a Cristo, né? Então esse é o nosso propósito. Quer levar as pessoas a Cristo? Quer encher até mesmo a igreja? Só tem um jeito. É que a mensagem, que é o poder de Deus para a salvação, alcance os corações, toque os corações, quebrante os corações. E aí sim, elas virão pela razão certa. Caso contrário, o que vai acontecer? Pessoas vão entrar dentro de denominação, mas é joio no meio do trigo. Puxa, como é chato estar pastoreando pessoas que no final você descobre que elas não querem nada, elas não querem o Evangelho, elas não querem Cristo. Se você exortar, elas ficam com ódio de você. Se você corrigir, elas te detestam. Se você ensinar a palavra de Deus, elas te chamam de antiquado e assim vai. Então, no final das contas, o que elas estão fazendo na igreja? São joio no meio do trigo. Portanto, atraia as pessoas a Cristo. E como se faz isso? Pregando a palavra. Ele, João Batista, era um mensageiro. A igreja é uma mensageira. Você que é cristão de fato é um mensageiro. E assim todos nós, como mensageiros do Senhor, vamos conduzindo pessoas a Cristo Jesus. Porque é por meio dessa mensagem, que é o poder de Deus para a salvação, que elas vão ter a aplicação pelo Espírito Santo, a transformação pelo Espírito Santo, o operar pelo Espírito Santo, e vão de fato se converter, e vão de fato ter uma esperança de vida eterna, porque o Espírito Santo opera pela palavra divina no coração do pecador. E esse então é o caminho, essa com certeza é a jornada para a vida do pecador que está sendo atraído a Cristo Jesus. Então, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Todo louvor, toda honra e toda glória ao Senhor. Agradecemos por tudo. Agradecemos teu amor, tua misericórdia, teu perdão. Agradecemos por causa de tua graça que nos alcançou. Agradecemos a mensagem que nos foi dada e que alcançou as nossas vidas. Agradecemos por tudo. Abençoa este dia, abençoa o teu povo. Fortalece-nos e dá-nos a graça de sermos sempre fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.